Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com as suas famílias. Estamos passando por esse momento de isolamento, né, voluntário, momento de nos cuidarmos dos outros e também momento de cuidarmos dos nossos estudos, cada um na sua casa, mas a gente não vai deixar de ter contato com tudo que a gente estava vendo em sala de aula, né? Vindo trabalhando em sala de aula. Tendo em vista isso, então eu pretendi gravar um conteúdo para vocês bem direcionado para a gente poder dar continuidade àquilo que nós estávamos trabalhando, que era a revisão de matemática básica. Nós estávamos já caminhando para a finalização desse conteúdo, então eu decidi gravar um vídeo aqui, tô dando uma de youtuber, né? Não é minha praia, mas enfim. E decidi gravar para ter um conteúdo bem direcionado para vocês, tá? Então, assim, o que a gente vai trabalhar hoje vai ser as equações do primeiro grau. E vocês podem acompanhar a aula aqui durante o vídeo no documento que vocês têm impresso, que é a revisão de matemática básica. Aquela impressão que nós tínhamos trabalhado na sala de aula dos conteúdos, tá? Depois que a professora aqui terminar de dar os exemplos, explicar o conteúdo para vocês direitinho, então, como já está orientado lá no Moodle, vocês vão fazer o exercício 18 do outro encarte, que é o roteiro de estudos de matemática básica. Né? Isso fica como tarefa para vocês. Vou disponibilizar no Moodle uma plataforma para vocês colocarem as respostas de cada item lá do exercício 18 como registro da tarefa. E aí, gente, depois que vocês registrarem, então tem um prazo aí até de terça-feira para fazer isso, eu vou fazer a correção, tá? Desculpem que estamos com barulho, eu estou na minha casa, e então vocês vão ouvir aqui o vizinho construindo, cachorro latindo e carros passando na rua. Infelizmente eu não tenho isolamento acústico aqui, um dia quem sabe, né? Mas enfim. Então, a aula de hoje, como eu já disse, a gente vai revisar, retomar um conteúdo que são as equações do primeiro grau, tá? Então, a gente vai fazer essa retomada aqui. Estou usando aqui um equipamento que vai ser a lousa, né, como se fosse o nosso quadro, e aí a gente vai registrando aquilo que for importante para vocês. Então, dentro do conteúdo de equações do primeiro grau, eu gostaria de começar pelo significado da palavra equação. A palavra equação, ela significa igualdade, tá? Igualdade do que, no caso? Igualdade de expressões que nós temos aqui. Expressões que nada mais são do que os polinômios que nós vimos na última retomada de matemática básica, né? A equação do primeiro grau, inclusive, ela é chamada de equação polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque ela é formada por polinômios de primeiro grau. Na nossa aula passada, nós já vimos o que é um polinômio e a gente também já viu como determinar o grau de um polinômio. Então, no caso, a diferença de uma equação para um polinômio é que aqui nós temos a igualdade, certo? Muito bem. Para haver igualdade, a gente precisa aqui retomar um princípio de equilíbrio, que quando vocês aprenderam a equação, vocês ouviram muito a professora falar, né? Que é o princípio da balança. Então, eu vou começar aqui os exemplos utilizando essa forma mais ilustrativa, né? Que seria aqui uma balança de dois pratos, que deve sempre permanecer em equilíbrio, tá? A prof vai desenhar aqui a mão livre, então, assim, né, dá um desconto pela falta de coordenação motora. Então, aqui nós temos uma balança de dois pratos e ela vai estar equilibrada da seguinte maneira. Nós temos aqui um retângulozinho, mais parecido com um quadradinho, e para a gente ele vai ser a nossa incógnita. É como se a gente tivesse o x ali.
Junto a ele, nós temos duas bolinhas, tá? Cada bolinha aqui vai ter um valor numérico para a gente igual a uma unidade. Então, temos duas bolinhas, duas unidades. Para equilibrar com esse primeiro prato, a gente vai ter aqui no segundo prato 7 bolinhas. Então, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Muito bem. Como eu havia dito, né, a equação, ela remete à igualdade. Nós temos uma igualdade entre as massas daquilo que está no primeiro prato e aquilo que está no segundo prato. Massa que a gente vai usar como sinônimo de peso, né? A gente comumente chama de peso. Mas enfim, aqui nós temos então um equilíbrio, a balança está equilibrada. E é assim que a gente deve permanecer com ela até descobrir esse valor aqui desconhecido, tá? Então, olha só, a interpretação do que a gente tem aqui na balança seria uma equação do tipo 1x mais 2, que vai ser igual a 7. Como eu disse para vocês, cada bolinha que nós temos aqui representa uma unidade. Muito bem, cada prato representa um membro da nossa equação. Vocês sabem que dentro de uma equação nós temos dois membros. Então, quando a gente vê uma equação no sentido da leitura, da esquerda para a direita, nós temos, antes do sinal de igual, o que a gente chama de primeiro membro. E, depois do sinal de igual, o que a gente chama de segundo membro. Ok? Muito bem. Tendo em vista isso, voltamos aqui para o exemplo da balança. A gente precisa mantê-la em equilíbrio, como eu já disse. Para eu descobrir o valor de x, eu não posso ter nada junto com o x. Então, eu devo aqui eliminar essas duas bolinhas. Porém, se eu simplesmente tirar essas bolinhas aqui do primeiro prato da balança, eu vou desequilibrar, porque em princípio ela está equilibrada já, né? Nós temos uma igualdade. Então, o que fazer para não desequilibrar a balança? Tudo que eu tiro desse prato, ao mesmo tempo eu vou ter que tirar do outro. Então, imagine que eu venho aqui e queira eliminar ali a primeira bolinha. Então, eu vou aqui riscar ela de verde, porque eu tirei a primeira bolinha. Para não desequilibrar a minha balança, ao mesmo tempo eu tenho que tirar uma bolinha do outro prato. Não foi suficiente para deixar o x sozinho e descobrir, então, qual seria a equivalência dele do outro lado, nos outros pratos. Então, o que eu faço? Vou eliminar a segunda bolinha, tá? Com uma segunda bolinha também no outro prato. E assim a gente vai ter um equilíbrio, que seria o valor de 1x, que equivaleria a 5 bolinhas. Essa é a ideia que a gente tem que trabalhar. Agora a gente vai traçar uma estratégia para repetir o que a gente mostrou aqui na balança, mas na equação, né? Qual seria a ideia aqui? Então, da mesma maneira, eu preciso deixar a minha incógnita, no caso x aqui, sozinho, para saber o quanto que ele vai ser igual a, né, a outro número ali, no caso. X vai ser igual a quanto, né? Para isso, vejam, eu tenho aqui o 2, né, junto a ele. Então, a ideia aqui é que a gente possa trabalhar com operações inversas, né? Então, a prof vai fazer aqui um lembrete, tá? As operações inversas são operações em que, se uma faz uma coisa, a outra vai fazer o contrário, né? Então, veja, aqui na nossa balança, a gente tinha 2 junto ao x, somando com o x, né? E aí a prof veio e rabiscou cada bolinha, dizendo que tirou dali. O significado de tirar pra gente é a subtração. Então, lembrando, a primeira duplinha aqui de operações inversas que nós temos é a adição e a subtração, tá? Então, essa é a primeira dupla
de operações inversas que nós temos, tá? A segunda dupla de operações inversas que nós também utilizaremos aqui, por enquanto, nas equações, seria o produto, que é sinônimo de multiplicação, representado aqui pelo pontinho, tá? Junto com a divisão, certo? São a segunda dupla aqui de operações inversas. Muito bem, agora a gente olha aqui para a nossa equaçãozinha. Como eu já disse, a gente precisa ter aqui um x apenas no primeiro membro. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que eliminar esse 2 aqui, essa soma com 2 no primeiro membro. Aí, vocês ouviram dizer sempre, se o número está somando, você passa subtraindo, né? Se ele estiver subtraindo, a gente passa somando. Então, lembrando do que a gente fez na balança, a gente tirou o 2 do primeiro prato, tirou o 2 do segundo prato. Então, já que aqui o 2 que está somando com x, a gente vai, então, tirar 2 do primeiro membro. Mas lembre-se, equação é uma igualdade. Então, se eu tiro 2 do primeiro membro, eu tenho que tirar 2 do segundo membro, né? E aí eu vou efetuar essa soma algébrica aqui, ó. X, eu não tenho com quem somar com x. Então, o resultado permanece sendo 1x. Se eu for somar aqui, ó, mais 2 menos 2, lembre-se de dinheiro. Tenho R$2, gastei 2, então a gente fica com 0, tá? Então, isso vai ser igual, no segundo membro, eu tinha 7, gastei 2, então a gente fica com 5, tá? 5 positivo, que é exatamente o que a gente tem aqui como ilustração na balança, né? Então, veja, como que a gente interpreta essa equação? Eu quero um número que, somado com 2, resulta em 7. Que número é esse? Esse número é o 5, que nós conseguimos obter aqui pela resolução da equação. Esse, gente, ilustradinho desse jeitinho aqui, é o exemplo A do material que nós temos lá da revisão de matemática básica, aquela revisão de conteúdos que nós estávamos fazendo em sala de aula, tá? E agora a gente vai para o próximo exemplo, que é o exemplo B, tá? Então, vou só apagar a tela aqui. A gente vai ir para o exemplo B. No exemplo B, nós temos lá o seguinte: x menos 5 igual a 0. Muito bem. Como que eu interpreto a sentença matemática que está escrita aqui na forma de equação? Eu quero um x, um x. Sim, eu quero x. Mas eu quero um número que eu estou chamando aqui de x. As letras sempre dentro da álgebra vão representar números pra gente, né? Então, eu quero um número que eu estou chamando de x, que se dele eu tirar 5 unidades, não sobra nada, né? Que número é esse? Então, de novo, meu objetivo é deixar o x sozinho no membro, que equivale a ter deixado o x sozinho no prato lá na balança, tá? Para isso, a gente volta nas operações inversas. Então, veja, se aqui o 5 está subtraindo o x, do x no caso, a gente vai usar a operação inversa da subtração, que é a soma, né? Então, a gente vai somar 5 nos dois membros. Por quê? Porque toda equação é uma igualdade. Tudo que eu faço no primeiro membro, eu também faço no segundo membro. Muito bem. Como que eu vou, então, ter o resultado aqui na minha equação? Então, eu vou somar x. Eu não tenho com quem somar aqui, no caso. Então, ele continua sendo o meu x. Agora, pensando em dinheiro porque é soma algébrica, se eu devo 5 e pago 5, a minha dívida se extinguiu, não tenho mais nada. Então, isso dá 0. Eu não preciso escrever 0 aqui, tá? É só não colocar nada. Então, dá 0. Continuando, isso vai ser igual a eu não tinha nada, ganhei 5, eu fico com 5. Tudo bem? Então, nesse exemplo, nós temos aqui que o valor de x, ou seja, o número que
dele, se eu subtrair 5, sobra 0, é o 5 positivo. Tudo bem, gente? Espero que sim. Infelizmente não dá para ter o feedback de vocês imediato, igual eu tenho na sala de aula. Mas estou tentando aqui fazer o máximo para que vocês entendam, tá? Muito bem. Próximo exemplo que nós temos ali no nosso material, então, é o exemplo C. No exemplo C, nós temos o seguinte: 2x igual a 16. Né? Então, veja, o que a prof trabalhou bastante com vocês em sala de aula? Quando eu tiver uma relação aqui, ó, entre o número e a letra, eu tenho um monômio, né? E a operação que eu tenho entre eles é uma operação de multiplicação. Então, aqui eu tenho 2 multiplicando pelo x, neste caso, tá? Então, você tem um monômio aqui no primeiro membro, 2x, e ele está sendo igualado a 16. Então, o que eu quero? Eu quero um número que eu chamei de x, cujo dobro, porque multipliquei por 2, dê 16. Essa é a interpretação da equação que eu tenho aqui. Muito bem. Então, veja, rapidinho aqui uma ilustração, né? Porque aqui a gente já passou para uma outra operação matemática que não é a soma algébrica. Então, veja, você tem lá, de novo, a tua balancinha, certo? Equilibrada. Aqui. O que eu tenho aqui na primeira parte? Eu tenho lá 2 quadrados com valor x. E na segunda? Eu tenho 16 bolinhas, então oremos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, veja. Eu quero uma equivalência, uma igualdade entre o que eu tenho no primeiro prato e o segundo prato. Qual seria, então, a ideia? Eu tenho que deixar o x sozinho? Bom, para eu deixar o x sozinho, agora eu não tenho como tirar o x aqui e tirar o equivalente do outro lado. Porém, eu posso dividir eles em grupos, né? Posso agrupar, né? E aí eu já falei até a operação matemática, né? A gente vai ter que usar a divisão, porque fazer grupos é você dividir. Então aqui eu promovo aqui ó, uma separação de um x com o outro, e da mesma maneira eu vou ter que separar tudo que eu tenho aqui do outro lado em 2 grupos exatamente iguais. Porque esses dois carinhas aqui, ó, um vai ser igual ao outro também. Né? Então, quanto que vai equivaler para cada x? Então, eu venho aqui e promovo uma ruptura, uma separação em 8 bolinhas para o primeiro x, mais 8 bolinhas para o segundo x. Pegaram a ideia? Então, agora a gente vai transpor isso para a nossa equação. Então, a ideia é que eu tenha o x positivo, né, com coeficiente 1 aqui na frente dele. Tá? Eu preciso saber o valor do x positivo. Tá? Estou enfatizando isso por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar do maior erro que vocês cometem, que vocês sempre perguntam para mim, assim, ao longo dos anos. Ah, professora, como que eu devo fazer? Então, por isso que eu estou enfatizando isso já, tá? Vocês já vão saber que erro que é esse. Então, aqui eu tenho, ó, 2 vezes x igual a 16. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu vou dividir os dois membros por 2. De novo, meu objetivo é que essa divisãozinha aqui, ó... Opa, rabisquei o x também, mas enfim. Essa divisão ali do 2 pelo 2 seja igual a 1 positivo, tá? Então, 2 divididos por 2 dá 1. Então, o número agora que vai passar a multiplicar o x vai ser 1 positivo. 1x igual a 16 positivo divididos por 2 positivo, fica igual a 8, como nós já havíamos previsto aqui na nossa ilustração. Certo? Tá? Muito bem. Agora, o exemplo da letra D. Vou fazer aqui, cabe aqui no espaço ainda. O exemplo da letra D que nós temos é x sobre 3 está sendo igual a 5, tá?
De novo, eu estou retomando aqui com vocês a questão da interpretação da equação, porque tem alguns problemas que a gente às vezes precisa escrever com a equação para a gente poder resolver. Então aqui, qual é a interpretação dessa equação? Eu quero a terça parte de um número seja igual a 5. Eu posso resolver isso, inclusive, sem o princípio da balança. Então veja o seguinte, ó, se eu quero 1/3, porque aqui na frente do x tem 1, tá? Se eu quero 1/3 de um número x, e esse 1/3 do número x é igual a 5, retomando agora há pouco que nós fizemos a revisão de frações. Nossa, só que eu não consegui aqui dividir tudo igual, mas veja. Só lembrando, para ser fração, eu tenho que dividir inteiro em 3 partes exatamente iguais. Desculpa, a prof aqui foi descoordenada, não conseguiu fazer, mas enfim. Uma partezinha dessas 3 vale 5. Mas, como a gente está falando de partes do mesmo tamanho, essa aqui vai valer também 5 e essa aqui também 5. Portanto, o resultado dessa nossa equação tem que ser igual a 15. Isso seria um raciocínio lógico aqui para a resolução dessa equação. E aí a gente vai passar agora para a resolução mesmo, algébrica, né? Então, o que a gente vai identificar aqui? Primeiro, a operação que existe entre o x e o coeficiente dele é uma operação de divisão, nosso famoso traço aqui de divisão. Então, veja, vamos utilizar a operação inversa. A operação inversa da divisão é a nossa multiplicação. No caso, eu quero que ao lado do x tenha um positivo. Então, eu preciso eliminar esse 3, né? Então, como que eu vou eliminar o 3? Eu vou multiplicar ambos os membros por 3, porque a equação é uma igualdade. O que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, como é que fica o primeiro membro? Eu vou ficar com 3x divididos por 3. O 3, como aqui é uma multiplicação, vai simplificar com esse 3 aqui. Um número dividido por ele mesmo, a gente vai ter igual a 1 positivo. E do outro lado, 5 vezes 3, a gente vai ter o 15, que nós já havíamos previsto ali no início, pela própria interpretação da equação. Tudo bem, gente? Então, quando a gente tem uma divisão pelo x, a gente utiliza a operação inversa, que é a multiplicação, para que ele fique aqui com o coeficiente 1 positivo. Tudo bem? E aí, a gente vai, finalmente, para o famoso exemplo E. Esse exemplo E, gente, é aquele que ou vocês me perguntam em sala de aula, porque em algum momento bate aquela dúvida, né, do que eu vou fazer agora, ou na hora de uma avaliação, só que daí na avaliação não dá para tirar a dúvida, né? Então vamos lá, vamos utilizar a matemática a nosso favor aqui para a gente interpretar e resolver corretamente. Então, na letra E, nós temos menos 2x igual a 4. E aí vocês perguntam assim, professor, o menos 2, eu sei que está multiplicando o x aqui. E se ele está multiplicando, eu sei que eu tenho que passar dividindo. Agora, minha pergunta é, eu passo o menos 2 dividindo? Ou eu passo 2, ou seja, mudo o sinal? Então, veja aqui. Foco no que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer, aqui ó, depois da gente manipular a nossa equação nos dois membros, obter como resultado x com o coeficiente 1 positivo, 1x, né? Se eu sei já de antemão que eu tenho que dividir esse cara aqui, menos 2x, por um número, e o resultado tem que dar um positivo, então, digamos que eu pense, como eu acabei de falar para vocês, a pergunta lá. Ah, eu vou passar o 2 dividindo, mudando o sinal. Então, eu teria que dividir por 2 positivo. Só que olha só, gente, se eu dividir por 2 positivo, a resposta aqui do x, né, o coeficiente do 1 aqui do x, o coeficiente do 1 é boa. O coeficiente do x aqui não vai ser um positivo, vai ser um negativo, porque menos dividido por mais vai dar menos. Então, você obteria aqui menos 2 divididos por 2, que vai dar 1x, né? Igual a mais 4 divididos por mais 2, que dá 2 positivo. Então, você não chega na resposta final, você vai ter que adequar essa resposta, tá? E aí, o que você pode fazer neste caso?
né? Você fez isso. Não está errado se você direcionar corretamente daqui em diante. Então, o que você pode fazer? Você identificar que agora, na frente do x, você tem o menos 1, multiplicando ele, e aí você pode, né, como você fazia, muitos faziam em anos anteriores, multiplicar aqui por menos 1 ambos os membros, já que, de novo, estamos falando de uma igualdade, uma equação, né? E aí a gente torna esse menos x mais x. Afinal de contas, esse menos 1 vai multiplicar o menos 1, que está multiplicando o x aqui. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, x. E, como consequência, a gente vai ter que multiplicar esse 2 aqui, que é positivo, por menos 1, vai ficar menos 2. E assim a gente chega no resultado final. X igual a menos 2, tá? E essa multiplicação aqui por menos 1, muitos de vocês fazem nessa etapa aqui, ó. Tá? Aqui em cima já faz a multiplicação por menos 1. Tá certo também, pode fazer, tranquilamente, tá? Muito bem. Outra maneira de fazer aqui, então, seria o seguinte, ó. Para fazer direto, chega na resposta direto. De novo, tem a equação lá, menos 2x igual a 4. Eu poderia pegar e dividir direto por menos 2. Sempre que eu identifiquei aqui ó, o número que multiplica o x, eu vou poder dividir por ele junto com o seu sinal. Tá? Não muda o sinal, certo? A operação principal ali é a operação de multiplicação, então a gente usa a inversa dela, que é a divisão. Nada tem a ver com a operação de soma e subtração aqui, tá, gente? Então é o mesmo sinal. Então, eu divido ambos os lados por menos 2. E aí nós teremos menos dividido por menos, que vai dar mais 2x dividido por 2. Aqui nós temos uma simplificação, 2 divididos por 2 dá 1 positivo, então x. E do outro lado, mais divididos por menos, que vai dar menos, 4 divididos por 2 é 2. Então, as duas maneiras aqui são corretas, tá? Se você está acostumada a multiplicar por menos 1 em ambos os membros, pode continuar, tá correto, tá? Ou, se você já pega direto o número com o sinal que está multiplicando x, divide os membros, você vai continuar tendo aqui uma resposta correta. Tudo bem? Finalmente, vamos lá para o exemplo da letra F. Ai, professora Neff, tem fração. Pois é, calma que nem tudo está perdido. Todas as vezes que aparecer fração, você vai iniciar pelo mínimo múltiplo comum. Então, nossa equação é 3x menos 2, tudo isso sobre 2, menos 3x mais 1 sobre 3, subi a ladeira, igual a 4x menos 6 sobre 5. Então, apareceu fração, a primeira coisa que você vai fazer é o mínimo múltiplo comum. Em sala de aula, eu já disse para vocês, todas as vezes que vocês tiverem números que não tenham divisores em comum, diferentes de 1 entre si, no caso 2, 3 e 5 só tem 1 como divisor em comum, porque os 3 são primos, tá? O mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação dos 3. Ah, professora, não decorei o que você falou. Faz o mínimo múltiplo ali do ladinho, certo? Você vai poder dividir só por 2, por 3 e por 5 no final. Multiplicando os 3, teu mínimo múltiplo comum vai dar 30. Afinal, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, aqui a gente vai colocar um denominador para a primeira fração, um para a segunda e mais um para a terceira. Ok? Agora a gente passa a modificar os numeradores, porque afinal de contas nós temos que fazer frações equivalentes, nós já vimos isso. Então, aqui, veja, por qual número eu tenho que multiplicar o 2 para obter 30? 15. Então, veja, todo o numerador dele, o numerador, desculpe, dele tem que ser multiplicado por 15, tá? Portanto, nós teremos 15 multiplicado por 3x menos 2. Galerinha, isso aqui é uma distributiva, já que eu tenho uma multiplicação em relação à soma algébrica, tá?
distributiva. A dica é, conhecendo vocês, né, e sabendo onde vocês erram, aqui eu vou sugerir que vocês sempre escrevam a distributiva que vão efetuar. Por quê? Por causa desse querido sinal que vocês sempre esquecem de levar junto na distributiva, tá? Então, assim, se depois você for fazer esses exemplos sozinho, tá? No conforto do seu lar aí, sozinho, sozinha, veja se não é isso que você pode errar, tá? E como você evitar isso. A prof já disse, todas as vezes que você faz um passo direto da matemática e erra, uma das formas de você evitar é você detalhar. Então, por isso que a prof está falando aqui, ó, desde o começo, para você escrever a distributiva e fazer, resolvê-la só na segunda linha, tá? Próxima linha depois, que você escreveu aqui os numeradores corretos, tá? Então, bora pro próximo. Então, aqui o 3 vai ter que multiplicar por 10 para ser 30. Então, tudo isso vai ser multiplicado por 10. Ó. Se por acaso você errar, você vai errar nesse termo aqui por causa do sinal de menos. Quando você for fazer a distributiva, quando você for fazer a distributiva com 10 pelo parênteses, tá? Que é 3x mais 1, obrigatoriamente você tem que levar aquele sinal de menos junto, tá? E vocês esquecem quando vocês resolvem isso mentalmente. Então, é o menos 10 multiplicado por 3x, é o menos 10 multiplicado por 1 positivo. Cuidado! E, finalmente, o 5 eu multiplico por 6 para obter 30. Portanto, tudo isso aqui vai ser multiplicado também por 6, tá? Então, aqui a gente vai ter 6 que multiplica 4x menos 6, tá? A gente não viu proporcionalidade ainda, mas um passo adiante, aí o próximo conteúdo que a gente for trabalhar, eu vou explicar. Quando a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum dos dois membros de uma equação, não é uma expressão algébrica, um polinômio, é uma equação, igualdade. Você, tendo os denominadores iguais dos dois membros, você pode jogar ele fora, tá? Aguardem proporcionalidade que eu explico direitinho por quê, tá bom? Então agora a gente vai efetuar as distributivas. Então vamos lá. A gente vai fazer 15 vezes 3x, que vai dar 45x. 15 vezes menos 2, que vai dar menos 30. Cuidado, menos 10 multiplicado por 3x, menos 30x. E menos 10 multiplicado por mais 1, que vai dar menos 10. Do outro lado, no segundo membro, 6 vezes 4x, 24x. E 6 vezes menos 6, menos 36, tá? Para a coisa não ficar assim tão grande, a gente vai juntar os termos semelhantes. A gente já viu isso em polinômio, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o verdinho aqui. Aqui. Quem são os monômios semelhantes no primeiro membro? O 45x e o menos 30x. Lembrando que para ser semelhante tem que ter a mesma parte literal, exatamente a mesma, tá? E aqui, deixa eu selecionar outra cor, o menos 30 é semelhante a menos 10, a gente junta os dois também, tá? Então, a gente vai ter ali 45x menos 30x, 15x. Menos 30, menos 10. Então, devo 30, devo 10, eu só tenho dívida. Eu devo 40. Do outro lado, como eu não tenho termos semelhantes no segundo membro, a gente só repete. 24x menos 36. Ok? Agora, a ideia é de deixar o x sozinho no membro. Professora, sempre tem que ser no primeiro membro? Não, não precisa ser sempre no primeiro membro, tá? Pode ser em qualquer um dos dois, você pode deixar quem tem x no segundo, quem não tem x no primeiro, mas eu preciso ter termos, monômios com x num membro e os que não tem x no outro. Eles precisam estar separados, tá? Então, pelo que eu vou optar aqui? Que se você quiser, você pode fazer diferente, tá? Eu vou aqui optar por
colocar no primeiro membro, que assim a gente tem alguns passos a mais, eu posso explicar mais coisas para vocês. Então, eu quero todo mundo que tenha x no primeiro membro. Sendo assim, eu vou ter que tirar esse 24x do segundo. Ó, no segundo membro, ele está somando. No primeiro, ele vai estar subtraindo. Como a minha equação é uma igualdade, tudo que eu faço, né, no segundo membro, eu tenho que fazer no primeiro membro. Percebam que eu já estou colocando aqui, ó, o menos 24x já embaixo do 15x, porque eles são semelhantes, tá? Depois eu vou ter que juntá-los. Então, já está aqui um embaixo do outro para eu poder fazer isso de uma maneira simples. Outra coisa, já que eu optei por deixar quem tem x no primeiro membro, eu tenho que tirar esse menos 40 daqui. Ele está subtraindo. No segundo membro, ele vai estar somando. Então, como a equação é uma igualdade, o 40 vai para lá e ele vai somando, tá? Então, agora a gente vai somar tudo isso. Então, vamos lá. Começando aqui, ó, menos 40 mais 40 dá 0. 24x menos 24x dá 0. O que sobrou para a gente escrever aí, ó? 15x menos 24x. Eu tenho 15 reais, devo 24, eu devo 9x. E do outro lado, eu devo 36 reais, pago com 40, eu fico com troco, né? Eu fico com dinheiro, portanto, eu fico com 4, certo? Olha aqui que a prof acabou de explicar, ó. O menos 9x aqui igual a 4. O que a gente vai fazer? Duas coisas. Ou multiplicar os dois membros por menos 1, e aí esse cara fica positivo e esse negativo, tá? Ou eu pego e divido os dois membros por menos 9, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou dividir aqui por menos 9, aqui por menos 9, tá? Então, aqui nós vamos ter menos 9 divididos por menos 9, menos divididos por menos dá mais, 9 divididos por 9 dá 1, 1x. 1x, vou colocar aqui do ladinho, tá? Vai ser igual a mais divididos por menos dá menos, e aí você, de novo, fica livre para colocar a resposta ou na forma fracionária irredutível, mais simplificada possível, ou na forma decimal com arredondamento de duas casas depois da vírgula, tá? Então, aqui eu vou deixar na forma irredutível, 4 nonos, ela já está, na verdade, na forma irredutível, então a gente vai ter como resposta final menos 4 nonos. Susi, tá? Muito bem, crianças. E aí, nós temos um plus. Oh, meu Deus, aqui. A letra G. Ah, professora, mas eu não tenho a letra G. Eu sei. Coloquei a letra G aqui por meramente estar preocupada em que em algumas situações vocês não conseguem identificar distributiva. Então, fiz aqui um acréscimo de um exemplo com distributiva para que a gente pudesse aqui trabalhar um pouquinho mais, né, dessa propriedade que é tão importante. Então, veja lá, qual é o exemplo aqui da prof? 2 que multiplica x menos 5, menos 3 que multiplica x menos 5 também. E isso pra gente tem que dar 40, tá? Então, veja. Novamente, galera, distributiva só ocorre quando você tem uma multiplicação em relação à soma algébrica que vai estar aqui dentro do parênteses, tá? Então, aqui você tem uma distributiva do 2 pelo x e do 2 por menos 5. E aqui também, ó, você tem uma distributiva por quê? Porque você tem uma multiplicação em relação à soma algébrica. Então, você vai pegar o menos 3 e multiplicar pelo x e por menos 5. Então, bora lá. Então, a gente vai ter lá 2 vezes x, 2x, os dois positivos, então a resposta continua sendo positiva. 2 vezes menos 5, então mais vezes menos dá menos, 2 vezes 5 dá 10. Agora a distributiva do menos 3 pelo x e pelo menos 5. Então vai ser menos 3 vezes x, menos vezes mais dá menos, 3x. E menos 3 vezes menos 5, menos vezes menos, vai dar mais 15. Do outro lado, temos o quarentinha. E ele continua lá. Belo e formoso. Bom, feito isso, a gente vai aqui, se quiser... Se você quiser organizar já os membros, deixando quem tem x de um membro, quem não tem do outro, pode ser também. Eu, preferência minha,
gosto de organizar primeiro somando os termos semelhantes, para depois fazer essa separação. Tanto faz a ordem, tá, gente? Você chega no mesmo resultado. E faça do jeito que você achar melhor, desde que esteja correto. Então, a gente vai ter lá termos semelhantes. O 2x e o menos 3x, né? E o menos 10 e o mais 15, o 40 tá sozinho lá, tadinho. Ele vai continuar lá sozinho, pecado. Então, vamos lá. Tenho R$2, gastei 3. Não vou ter dinheiro suficiente para quitar minha dívida ali. Eu vou ainda ficar devendo um X, tá? Tem uma dívida de R$10, paguei com 15. Opa, me sobra 5. E o 40 tá lá esperando a vez dele. Bom, feito isso, agora a gente vai separar os membros. Então, veja. Eu quero deixar o X no primeiro, de novo, né? Ou vou fazer diferente agora. Eu deixei o X no primeiro membro antes, agora eu vou jogar ele pro segundo para vocês verem que dá na mesma, ó, tá? Então, veja. Quero tirar o X do primeiro membro. Então, para passar ele no segundo, já que ele está subtraindo no primeiro membro, ele vai passar somando um X. Do outro lado, vai somar um X, tá? Quem que tem que sair do segundo membro, já que eu decidi que no segundo membro que vai ficar minha incógnita vai ser o 40? Então, se aqui ele está somando, no primeiro ele vai subtrair, ó, menos 40. Ok, então veja, vamos ter que somar isso aqui. Daqui, ó, devo 1x, paguei 1x, zerou minha dívida, tá? No segundo membro, eu tinha R$40, gastei 40, zerou também. Então, o que sobrou pra gente aqui? Tenho 5, devo 40, ainda devo 35, tá? E do outro lado, não tenho ninguém para juntar com esse x, não tenho termo semelhante, então é ele sozinho, ele com ele mesmo aqui, ó, x, um x positivo. Tá tudo certo agora. Então, eu tô dizendo aqui o quê? Que menos 35 é o meu x, ó, menos 35 igual a x, que é a mesma coisa, gente, que dizer que x é igual a menos 35. Eu tô falando a mesma coisa, em ordens diferentes, mas é a mesma coisa, é a mesma informação. Então, o resultado final aqui é x igual a menos 35. O resultado de uma equação, gente, vão se acostumando que a gente vai usar muito essa palavrinha, principalmente quando a gente for estudar a equação no segundo grau. O resultado de uma equação se chama raiz da equação, tá? Então, raiz da equação é o resultado de uma equação. Então, quando, por exemplo, no enunciado pede, calcule a raiz da equação, você vai dizer, meu Deus, o que é raiz? É o resultado, tá? Equação do primeiro grau vai ter uma raiz, tá? Apenas uma raiz. Guardem essas informaçõezinhas que eu vou voltar novamente a elas, tá? Bom, gente, desculpa aí, minha intenção não era ficar com um vídeo tão grande, mas enfim, deu 43 minutos e alguma coisa. Mas enfim, a ideia era que você tivesse um conteúdo voltado para vocês, tá aí, espero que vocês gostem, tá? Desculpe os erros, tá? A Prof não é uma youtuber, tá? Mas assim, espero que aproveitem e semana que vem eu posto mais coisas aí pra gente dar continuidade aos estudos, para que a gente possa aí dar continuidade mesmo estando afastados presencialmente, tá bom? Fique com Deus, se cuidem, cuidem dos seus conhecidos, familiares e dos desconhecidos também, lavando sempre as mãos, sempre se cuidando ao tossir, ao espirrar, nós estamos nos cuidando também. Então, fiquem com Deus e até mais. Um beijo.